Joyce, a gente agradece muito a sua presença e fica muito feliz por você ter aceito o nosso convite. Hoje a entrevista vai ser realizada por mim, Isabel, e pelo Eduardo, e também a Isabela, que ficou responsável por todo o roteiro das nossas perguntas e está aqui para auxiliar a gente caso necessário. A nossa ideia hoje é ter um bate-papo com você sobre suas experiências como gestora pública no Rio de Janeiro, principalmente no campo de políticas públicas voltado às mulheres. Além disso, sentimos muita necessidade de trazer uma entrevista com você exatamente por você estar modificando a forma de fazer política. Mulheres são diariamente inspiradas em suas lutas, e ter uma mulher na política que coloca a luta por igualdade de gênero em prática é sem dúvidas uma inspiração. Assim como você deve ter tido as suas inspirações em diversas mulheres, como você se sente hoje sendo uma fonte de inspiração para muitas outras mulheres que querem entrar no meio político? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é fundamental a gente reforçar esses espaços, né, de construção, de debate, de fortalecimento da democracia, junto com estudantes de gestão pública, como também com todas as pessoas, né, que debatem essa temática, que têm interesse em justamente fortalecer o Estado e utilizar esse espaço como ferramenta mesmo de inclusão social, né, da gente realmente debater a equidade em diversas temáticas, seja equidade de gênero, equidade racial, enfim, e tantas outras diversidades que atravessam a nossa sociedade que a gente precisa colocar na prioridade das políticas, né? E sobre a questão, né, de inspirações, de eu estar sendo essa pessoa que inspira outras mulheres, né, que inspiram outras gerações, primeiro ponto é que eu fico muito feliz de estar podendo representar, né, essa nova visão de gestoras públicas, né, poder estar representando esse novo espaço, um lugar onde a gente coloca o jovem, né, como um tomador de decisão, o jovem como criador de políticas públicas, como também nesse espaço de liderança, né? A gente sabe que esse não é um lugar comum, a gente sabe que esse é um espaço que não é nos dado de forma, né, corriqueira, que a gente cada vez mais tem lutado mesmo, debatido, realmente construído pontes para a gente conseguir acessar esse lugar. Então eu fico muito feliz de ser uma das primeiras, mas espero que a gente possa cada vez mais fortalecer os caminhos para que não seja mais a exceção, mas que a gente possa construir o lugar comum para a gente estar ocupando esses lugares, né? E aí, no caso, ser inspiração, né? A gente está inspirando outras mulheres. Primeiro ponto, eu acho que é sempre bacana a gente trazer os dados, né, sobre esse cenário, né? Na política brasileira, as mulheres votam há mais de 89 anos, e isso é um dado muito importante, que primeiro tem pouquíssimo tempo, né, que a gente tem o direito ao voto, que a gente tem o direito à participação plena cidadã, e o segundo ponto é que infelizmente ainda não conseguimos alcançar a participação que tanto desejamos e que deve ser, né, garantida e efetiva, enfim, que deve ser reconhecida como fundamental para a gente combater as desigualdades, né? A participação da mulher não é apenas uma característica da diversidade, mas sim um elemento-chave de mudança mesmo, de transformações sociais. Então, primeiro ponto que eu acho que é sempre importante a gente trazer, né, esse recorte de tempo e o quanto que isso está sendo impactado nas gerações atuais também. E quando a gente fala de participação política, né, a gente está falando também de dados que têm muitos recortes, né? A mulher, por exemplo, somos minorias, né, dentro do cenário político, dentro do cenário de secretárias, enfim, no quadro geral mesmo do Estado, da democracia. Entretanto, quando a gente vai recortar ainda mais esse cenário das mulheres, né, a gente vê que é ainda mais preocupante quando a gente olha o cenário das mulheres negras, das mulheres trans, enfim, das mulheres LGBTQI+, enfim, todas as outras diversidades, mulheres com deficiência, enfim, e todas as outras diversidades que perpassam os nossos corpos. Então, acho que é sempre bom a gente trazer quem é essa mulher que está ocupando atualmente a política e onde almejamos chegar, né, para ver as outras mulheres ocupando também. Então, essa mulher, ela tem raça, ela tem classe, né, ela tem uma educação aí, um acesso a uma educação diferenciada, enfim. Então, é um perfil ainda específico que a gente está justamente lutando para contemplar, né, outros espaços e ter mais mulheres dentro dessa discussão da participação política, né? Então, novamente, entrando nesse debate, né? Mulheres jovens, negras, de periferia, somos exceção da exceção ainda, né? Então, eu fico muito feliz de estar ocupando esse lugar da representatividade, essa inspiração para outras gerações, porque eu sei que, enfim, eu represento um nicho ainda, né, dentro da participação política. Eu ainda sou essa exceção da exceção.
Então, que a gente possa, de fato, estar debatendo, estar discutindo e, principalmente, né, estar construindo mecanismos mesmo de ações afirmativas, de participação efetiva, enfim, para que as outras gerações de mulheres, né, que estão vindo por aí se vejam nesse lugar. E, além de se ver, que elas tenham, de fato, ferramentas para conseguir alcançar esses espaços, né, de liderança no serviço público, né? E quando a gente fala de liderança no serviço público, eu sempre gosto muito de ressaltar que a gente não quer apenas estar enquanto, enfim, participação política no legislativo, mas também dentro do executivo, né? A gente precisa cada vez mais almejar que mais mulheres, né, sejam não só prefeitas, mas como também secretárias, né, como subsecretárias, como coordenadoras, como vereadoras, deputadas, enfim. Então, que toda a estrutura da política, né, tenha a nossa cara, tenha a nossa voz, tenha o nosso corpo, né, que tenha de fato o nosso olhar diferenciado de construção de mundo para a gente conseguir efetivamente trazer novas perspectivas de serviços, de gestão pública, enfim, de política no geral. Então, acho que é um pouco disso. Então, Joyce, aproveitando um pouco a parte que você contou sobre suas origens, sobre a representatividade que você carrega, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a sua história. O que te motivou a cursar gestão pública na UFRJ? E como a sua vivência impactou na sua aptidão como gestora pública? Não, ótima pergunta, Eduardo. A minha escolha para fazer gestão pública partiu muito da falta da presença do Estado no lugar onde eu vivia, né? Eu acho que isso é um marco muito importante, né? Porque a falta da presença do Estado, a falta da presença de políticas públicas efetivas no contexto de onde eu cresci, de onde eu fui forjada, né? De onde eu fui formada, me fez muito entender que eu precisava ocupar esse espaço para conseguir reivindicar que as próximas pessoas que vinham do mesmo lugar que eu venho, né, possam ter de fato, né, serviços públicos ali que garantam a sua dignidade de vida. Então, a minha escolha de entrar no serviço público, de cursar a gestão pública, foi justamente pela falta da gestão pública durante toda a minha vida, né? Eu acho que isso é um marco muito importante, né? Porque quem vem da periferia, quem vem de favela, sabe que a presença do Estado é de uma forma, de fato, violenta, né? É de uma forma brutal. E a gente precisa cada vez mais ocupar esse lugar do Estado para justamente repensarmos, né, como o Estado tem que fazer parte da nossa vida de forma de garantia de direitos, né? De forma de impulsionar, né, que a gente, de fato, tenha esses direitos garantidos, como também de participar da construção desses direitos. Então, acho que nesse lugar que eu me vi, né? Então, foi um pouco nessa construção, eu lá em os anos 2000, né, ainda uma criança, já tinha colocado na cabeça que eu queria participar da política, que eu queria entrar no serviço público, e a partir disso foi se construindo, né? E eu acho que é muito bacana a gente trazer esses pontos, e também colocar também a diferença, porque é isso, eu não acredito no debate, né, da meritocracia, eu acredito que há oportunidades diferentes para cada uma das pessoas, né? E no caso, quando eu decidi ser gestora pública, quando eu decidi entrar numa graduação, enfim, ascender de forma educacional e também de vida, foi a partir também dos meus pais garantirem esses direitos básicos para mim, né? Meus pais garantiram para mim que eu tivesse acesso à educação, né? Mesmo, enfim, que simples, mas que eu tivesse acesso a uma educação digna, que eu tivesse acesso à alimentação, que eu tivesse acesso a amor, né? E tantas outras formas mesmo. E tudo isso possibilitou que eu pudesse sonhar em justamente ocupar esse lugar um dia, né? E eu sempre gosto muito de reforçar isso, porque no caso eu fui uma exceção dessa história, porque me permitiram sonhar em justamente alcançar esse lugar que eu tô hoje, né? E isso é um diferenciador para as muitas crianças de periferia, porque os sonhos para nós, né, que vêm desses territórios, são diretamente minados, né? A gente não tem o direito de sonhar, não tem também o direito de alcançar esses sonhos. Então acho que é sempre bom trazer esse recorte, porque de fato, né, não é meritocracia, não é porque, enfim, eu fui a estrela de ouro, é porque de fato me possibilitaram chegar até aqui, né? Muitos passos vieram antes de mim para que eu pudesse estar onde eu estou. E no caso, acho que é sempre bom trazer isso. E no caso, a minha trajetória para chegar na gestão pública foi um pouco disso, né? Eu fui, enfim, participando de vários movimentos, me construindo nesse espaço, entendendo que é muito importante, né? A gente cada vez mais construir pontes entre a sociedade civil, entre os cidadãos comuns, né, entre o movimento social, como também entre o Estado, e como a gente fortalece esses caminhos, né? E foi a partir disso que eu me vi muito no serviço público e que fui construindo mesmo a minha trajetória para conseguir, enfim, alcançar esse meu objetivo final.
né? Eu acho que é muito bom a gente trazer esse ponto, né? Porque, enfim, aqui a gente vai ter maioria de ouvintes, né, de estudantes de gestão pública, e trago muito esse estímulo para vocês, né? De justamente estarem fazendo ponte entre os serviços, entre as instâncias, né? Entre as instituições, enfim, porque isso é fundamental. O serviço público precisa cada vez mais dialogar com a sociedade, né? A sociedade precisa cada vez mais entender quais são as atribuições, quais são as funções do serviço público para conseguir justamente cobrar, né? Saber como cobrar, saber onde cobrar, enfim. Então, acho que esses processos de pontes, né? E que nós, estudantes de gestão públicas, né? Somos formados, é importante a gente cada vez mais verbalizar isso, construir ações e projetos para conseguir, de fato, efetivar esse papel, né? Que nós temos de ser esse meio de campo, né? Entre a sociedade e entre o serviço público. E isso é um diferencial muito grande, né? Então, durante a minha trajetória, foi um pouco disso que eu fui me construindo, me forjando, me montando, para justamente chegar nesse lugar que eu tô alcançando, né? Porque no final das contas eu tenho 24 anos, tem muita trajetória ainda para alcançar, mas nesse lugar que eu tô agora, foi muita parte dessas construções, né? Construções entre movimentos, entre sociedade civil, entre o governo e como a gente junta essas instâncias, né? E pensa justamente futuros. E quando eu falei de sonho um pouquinho atrás, né? Quando me possibilitaram sonhar, eu gosto muito também de trazer isso para a forma de pensar política pública, né? Como eu trouxe agora há pouco, né? O sonho muitas das vezes é negado para quem vem de periferia, para quem é pobre, para quem é preto, enfim, para quem é mulher, né? A gente não é estimulado a sonhar e muito menos a alcançar esses sonhos, né? Então, quando eu chego aqui na Secretaria, né, de Políticas e Promoção da Mulher, quando eu chego aqui com o meu time, que são mulheres que vêm desses contextos muito similares ao meu, né, a gente justamente está construindo políticas públicas para que mais mulheres possam sonhar e não só sonhar, que elas tenham ferramentas, né, que elas tenham, enfim, políticas para conseguir alcançar esses futuros. Então, acho que a gente tem um compromisso aqui social muito também de estar solucionando os problemas de agora, né, os problemas do hoje, que a gente precisa combater a fome, combater a violência doméstica, combater as violências, né, que atravessam nossos corpos, mas como também a gente projetar o futuro. Bom, Joyce, muito interessante você ter falado um pouco sobre os projetos que você participou. Teve um que chamou muito a nossa atenção, o Projeto Manivela, né? Um projeto composto por alunos de gestão pública que visava atender as demandas dentro das comunidades. Sobre isso, gostaríamos de saber quais melhorias você acha que conseguiu trazer com o Projeto Manivela? Não, legal, legal. Primeiro que o Projeto Manivela, né, foi esse projeto aí maravilhoso que eu e outros amigos queridos do curso de gestão pública fomos construindo. E o mais bacana que eu acho que é sempre bom reforçar, que foi um projeto que foi literalmente sendo construído ao longo da graduação, né? A gente começou com uma ideia, eu acho que lá no terceiro ou quarto período, e aí teve uma matéria, a gente foi lá e idealizou o projeto. E até o final da graduação eu continuei ainda utilizando ele como um case, né, para a gente ir aprimorando a partir das matérias da graduação. Eu acho que isso é um ponto muito bacana, né, porque de fato a gente utilizar o espaço da academia, né, o espaço da faculdade, para justamente pensar em ações, em projetos, né, enfim, outras formas de agir para a sociedade. Eu acho que isso que foi um diferencial muito bacana que a gente foi entendendo que poderia construir. Então foi um projetinho que começou lá no início, no terceiro, quarto período, e foi até o final da graduação ganhando amplitude, ganhando voz, conseguindo ser reconhecido fora do país, enfim. Então acho que esse foi um processo muito bacana de literalmente não só impactar a sociedade, mas também da gente crescer profissionalmente, né, e trazer realmente formas e ações que possam ser ali concretas. E ao longo, enfim, dessa trajetória do Projeto Manivela, né, para quem não conhece, é um projeto que tem justamente o objetivo, né, de dar voz às lideranças comunitárias, né, às pessoas que vêm de favelas, e é justamente um pouco dessa resposta que eu acabei de dar, né, ser ponte, né, como que, por exemplo, o cara lá da favela tal, que, enfim, está passando por alguma complicação, não sabe onde acessar o espaço público, não sabe onde acessar o governo para solucionar tal demanda, como que ele, né, como que a gente, enquanto estudante de gestão pública, pode facilitar essas informações, como a gente pode facilitar o caminho desse cidadão, como a gente pode, enfim, construir com ele espaços participativos, como a gente justamente fortalece, né, esse espaço de comunicação, de construção entre estudantes de gestão pública, né, o cidadão, e justamente levar para dentro do governo essas demandas. Então foi um pouco nessa ideia que a gente foi construindo e foi ganhando reconhecimento, enfim. Então, acho que é um espaço muito bacana para estimular os estudantes de gestão pública cada vez mais pensarem como a faculdade pode ser esse espaço
de construções de ações, de projetos que possam ser entregues para a sociedade, né? Eu acho que também uma outra parte que eu gosto sempre muito de reforçar, que o Projeto Manivela trouxe um crescimento muito bom para a gente, mas para a sociedade que teve contato com a gente também direto, porque era pessoas, né, gente da gente, era jovens de periferia, eram a maior parte de nós, majoritariamente, eram jovens negros que eram os primeiros a entrar na faculdade, né, todo esse contexto que a gente está vivenciando, e a partir disso, aquela comunidade, né, aquele bairro se via na gente, porque a gente era igual a eles, né, a gente veio dos territórios iguais, né, a gente entendia as demandas que eles traziam, né, isso foi um espaço muito bom, porque a gente foi aprimorando o nosso espaço profissional, né, nosso espaço acadêmico, mas de fato trazendo retorno para a sociedade, porque eu sempre tive muita responsabilidade, né, com a minha graduação, por entender que quem paga os meus estudos, né, quem paga a UFRJ, são os impostos da sociedade. Então era uma forma justamente de eu retribuir para a sociedade que financia a minha formação, para trazer um retorno para eles de fato ali construtivo. Então acho que é muito bacana, cada vez mais, né, os estudantes de todas as graduações, na verdade, né, de todas as áreas, possam pensar em como a gente retribui à sociedade, né, essa formação que eu estou recebendo para conseguir, enfim, trazer esse retorno social, né, ter essa responsabilidade social cada vez mais efetiva. Então, o Projeto Manivela foi esse espaço que a gente conseguiu trazer como um retorno para a sociedade, né, como um retorno realmente de que, caramba, vocês estão ali com a gente, vocês estão financiando a nossa formação e agora a gente está trazendo para vocês de volta de alguma forma, né? E seja ela participação cidadã ou seja de outras formas também. Então acho que é um pouquinho disso. Joyce, então, a gente acredita que no projeto Manivela você encontrava muitos entraves ao ter que lidar com a prefeitura, principalmente porque o ano de fundação do projeto Manivela foi em 2018, no qual o Rio de Janeiro sofria grande crise social. Você acredita que as dificuldades sofridas no projeto foram essenciais para que hoje você abrisse a prefeitura a atender às demandas da sociedade de maneira mais direta? Legal, legal. Não, lá atrás, né, legal essa pergunta, né? Em 2018, enfim, foi quando foi se iniciando o projeto e foi muito nesse contexto mesmo. Primeiro de falta de financiamento, né, de outras instituições, enfim, sempre vai ter esse desafio. Eu acho que independente do contexto, né, que a gente está vivenciando, desafio de conseguir financiamento é sempre uma questão, mas que a gente foi literalmente construindo ao lado de outras instituições, né, da sociedade civil para conseguir financiamento, conseguir não só financiamento, porque às vezes a solução não é só dinheiro, né? Muitas das vezes também enfim, conhecimento, articulações, enfim. Então a gente foi construindo esses espaços ao lado de várias outras pessoas para justamente conseguir atender as demandas, né, daquela comunidade que foi nosso projeto piloto, para justamente aprimorando o projeto, como também conseguindo criar esses networkings, né? Conseguir trazer outros projetos. Eu acho que uma parte legal também que, não sei se todo mundo sabe, né? Mas lá no Projeto Manivela, quando a gente começou na comunidade de Trapicheiros, né? Que fica aqui na Tijuca, a gente começou junto com eles, enfim, foi trazendo várias questões, várias ações, e ao longo do tempo a gente foi trazendo outras instituições que traziam outros serviços, né? Porque uma coisa que sempre me agoniou muito é que às vezes algumas ONGs e movimentos, né, gostam muito de apadrinhar aquela comunidade ou aquele público, né, e não dá ferramentas mesmo de emancipação. E a gente, do Manivela, era justamente ao contrário. A gente dava ferramentas para que as lideranças pudessem dar continuidade, né? E a gente foi trazendo outras instituições para construírem. Então, por exemplo, o Projeto Manivela saiu de lá e outros projetos foram sendo construídos junto à comunidade com outras instituições, né? Então, acho que muito nesse lugar mesmo de dar ferramentas, dar contatos, para que eles pudessem dar continuidade, né? A gente sempre falava isso para eles, ó, nosso prazo aqui é de ficar até 1 ano para justamente vocês depois tocarem um barco, né? Porque a gente não está aqui para apadrinhar ninguém, a gente está aqui para construir ao lado de vocês, principalmente formas participativas, e a partir disso, né, as lideranças daquela comunidade darem a continuidade. Claro que sempre contando com a gente, mas eles terem, né, o poder da liderança na mão e conseguirem fazer as articulações. Então, acho que um pouco nisso. E aí, no caso, né, como isso impactou na minha formação, né, até chegar até aqui, eu acho que o primeiro ponto, né, é como a gente pode ter uma escuta ativa junto à comunidade. Eu acho que esse ponto é cada vez mais importante, né, junto de pessoas que estão ocupando cargos na gestão pública, como quem também está na política, enfim, é a escuta ativa. É muito interessante quando eu falo isso, porque
logo no início aqui da gestão, a gente fez algumas rodas, né, de diálogo com lideranças mulheres, né, de alguns territórios, e a gente foi percebendo que a escuta, né, que a escuta ativa se tornou também uma política pública, né, porque geralmente não há esses espaços, né, do cidadão ser escutado, não há esse espaço do cidadão de fato poder falar com o líder de um governo ou o que for que seja, para pensar em ações coletivas. Então, no Projeto Manivela, eu pratiquei muito esse espaço da escuta, né? A partir da escuta, a gente pensar em ações e pensar em projetos, em planos, enfim. Então, acho que isso foi uma parte muito interessante que eu fui absorvendo a partir do Manivela e fui aprimorando ao longo da minha trajetória, né, profissional. Porque a escuta ativa é muito fundamental e como a gente traz, né, questões propositivas. Eu acho que isso também é um ponto muito importante, né? Porque não adianta só você trazer o problema. A gente precisa pensar em ações, em propostas realmente que, enfim, tragam respostas para o problema, né? E além do problema também, que eu acho que é muito bom a gente reforçar, que territórios de periferia, né, que favelas e etc., não são apenas problemas. Eles têm problemas sim, mas tem muitas potências também. Então, como que a gente, de fato, né, identifica as demandas ali existentes, que geralmente perpassam pelo saneamento básico, pelo asfalto, enfim, pela moradia e tantos outros debates, mas também identifica o potencial daquele lugar, né? Como é que a gente identifica as lideranças dos temas, das temáticas, como a gente identifica aquele morador que está a fim de construir uma horta comunitária e vai ajudar a comunidade, como a gente identifica aquela agente comunitária que vai auxiliar a comunidade a acessar mais questões da saúde, enfim. Então, acho que a gente precisa sempre caminhar com isso, né? Identificar a demanda sim, mas principalmente identificar o potencial daquele território e, a partir disso, trazer proposições efetivas, né? Trazer políticas públicas que atendam às especificidades daquele território, porque cada território tem uma demanda, tem um potencial diferente. Então, a política pública precisa atender, né, os dados daquele lugar, né, o perfil daqueles moradores. Isso é muito fundamental. E, a partir disso, trazer, enfim, ações concretas. Então, acho que é sempre bom a gente, enquanto gestores públicos, né, e ao longo da minha trajetória foi muito me construindo nesse espaço, da gente conseguir, de fato, identificar as demandas, os potenciais e trazer políticas públicas ou projetos, né, que tenham aqueles recortes específicos daquele território. E eu falo muito disso também porque, por exemplo, aqui na Secretaria, né, a gente está construindo o Mapa da Mulher Carioca, que é um mapa que tem justamente o objetivo de identificar quem são as mulheres do Rio de Janeiro. A gente sabe que não é uma mulher única, que a gente não está numa caixinha escrito mulher, né? Que a gente tem várias demandas, várias particularidades, cada público das mulheres, né, tem as suas questões ali que atravessam suas vidas. Então a gente precisa entender quem são elas, né? E entender elas é a partir da escuta, é a partir do mapeamento de dados, é a partir de espaços, né, de participação social, enfim. Então, esses processos são muito ricos. E, além de serem ricos, né, é importante a gente reforçar que, né, quando a gente pratica a escuta, quando a gente traz dados, quando a gente traz boas experiências de território, a gente consegue propor políticas públicas que, além de serem mais efetivas, também vão ter um orçamento público mais certeiro. Porque o grande erro, né, de longos anos do serviço público no geral é não ter justamente, né, não entender essas particularidades. E com isso você acaba trazendo uma política pública genérica e a partir dessa política pública genérica tenha certeza que não vai dar certo em vários lugares. E o não dar certo em vários lugares, justamente um orçamento público gasto à toa, né? E a gente precisa ter muita responsabilidade com o orçamento público, né? Então a gente mapear as demandas, mapear os dados, entender o cenário, justamente vai ajudar a gente a aplicar um orçamento público mais realista, como também mais efetivo. E assim a gente traz aquele debate da economicidade, né? Porque a gente vai economizar recursos que não vão ser utilizados de formas errôneas, né? Então, acho que isso é muito bacana. E isso foi construído ao longo do meu aprendizado dentro do Manivela, que, enfim, foi esse lugar aí de estar muito perto do cidadão, né? E conseguir ser esse lugar de ponte, né? Ser aquele intermediário, né? Eu estou aqui ouvindo o cidadão, mas também estou reivindicando do Estado, mas reivindicando do Estado de forma propositiva também. E o projeto Mulheres Negras Decidem? Você pode falar um pouco dele pra gente? Legal. Então, o movimento Mulheres Negras Decidem, né, é um movimento muito fundamental na minha trajetória, porque justamente tem esse lugar da gente debater a participação política de mulheres negras, né? E aí, reforçando alguns dados, né, eu acho que é muito importante elucidar isso,
que no caso as mulheres negras representam 28% da população brasileira. Isso significa o quê? Que somos o maior grupo demográfico do Brasil. Então significa que somos a maioria. Beleza, estamos aí, entendemos o cenário. Mas onde estamos? Né? Quais lugares estamos ocupando? E aí, quando a gente vai ver os cenários, né, da participação política, que o Mulheres Negras Decidem está muito nesse lugar da participação efetiva política de mulheres negras, né? A gente vê que, por exemplo, mulheres negras representam apenas 2% do Congresso Nacional. Isso é assustador. De 28% da sociedade brasileira que a gente representa, estamos apenas em 2% do Congresso Nacional, né? E a gente vai ver aí, por exemplo, o cenário de mulheres negras eleitas enquanto prefeita. São números, enfim, muito pequenos em comparação com a quantidade de mulheres que representamos, né? E a gente vai ver também dentro da vereança, enfim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um cenário muito preocupante, né, que a gente teve, enfim, o assassinato brutal de Marielle Franco, há 3 anos atrás, né, um cenário, enfim, que a gente percebe que quanto o município do Rio de Janeiro ainda é um espaço brutal, mas na verdade o Brasil inteiro, né, não nos veem como parte da política, né, e quando a gente vai ascender, né, eles têm medo, e a partir disso, né, a gente vê esses quadros, né, que são perdidos, né, como Marielle e tantas outras mulheres também que foram ou retiradas da política ou brutalmente assassinadas. Mas, para além disso, né, a gente percebe que, enfim, tivemos o assassinato de Marielle Franco, né, tivemos, enfim, um contexto nacional e internacional trazendo o nome dela, trazendo a importância da participação de mulheres negras. Entretanto, quando a gente foi olhar novamente em 2021, né, o quanto de mulheres negras que ganharam, né, a eleição de vereança, a gente viu que não foi nem um pouco perto do esperado. Então, o efeito Marielle Franco, infelizmente, não atingiu a expectativa que a sociedade tinha. E como a gente muda esse cenário, né? Eu acho que primeiro, né, é cada vez mais reconstruir a narrativa da potência do ser mulher negra, né? Reconstruir esse espaço, reconstruir como pode dizer? Essa narrativa mesmo, né, de mostrar que a gente é potência, que a gente é líder sim, que a gente tem que estar na política, porque infelizmente, né, quando a gente vai ver, por exemplo, os impactos midiáticos, né, a mulher negra durante anos e anos sempre foi colocada, né, nos papéis da televisão como a mulher escravizada, como a empregada doméstica, né, sempre em lugares que, enfim, nunca tiveram representatividade. E a construção midiática, né, que a gente vê na televisão todos os dias, nos constroem também, né? A gente é construído por aquilo que vemos, né? Por aquilo que ouvimos. Então a gente percebe que a construção midiática da mulher negra sempre foi no lugar subalterno, sempre foi no lugar que não era líder, né? Que não tinha conhecimento, né? Que não poderia participar de lugares decisórios. E a partir disso a sociedade reverbera isso juntamente no espaço da participação política. Né? Então as pessoas não nos veem como esse lugar, né? Não nos veem enquanto vereadoras, enquanto deputadas, enquanto prefeitas, enfim, enquanto esse lugar de liderança. E isso é muito forjado, muito construído justamente pelo espaço midiático e todo o racismo estrutural que a gente está imerso, como também machismo estrutural, né? Então acho que são efeitos daquilo que vivenciamos todos os dias, né? Então acho que é muito importante a gente trazer justamente, né, que espaços de movimentos, né, como esse, de Mulheres Negras Decidem, como outros movimentos de participação cidadã, são fundamentais o quê? Para a gente construir novas histórias, para a gente construir novas narrativas, para a gente reforçar a importância da representatividade na política, no executivo, né, e cada vez mais construir realmente ferramentas. Então, esse espaço do Mulheres Negras Decidem, a gente justamente incide, né, nos espaços estratégicos, né, dentro do Tribunal Eleitoral, dentro, enfim, da Câmara dos Vereadores, dentro da Câmara de Deputados, enfim, como a gente articula com essas pessoas para justamente trazer ações concretas. E ações concretas para aumentar a participação política se dá primeiro, né, muito pelo orçamento político do qual as mulheres têm acesso, né, mulheres no geral e principalmente mulheres negras, né. A gente não tem acesso a grandes financiamentos políticos, né? E para a gente se eleger, a gente sabe que o orçamento é muito importante para uma candidatura eleitoral, né? A gente não quer ser a laranja, a gente não quer ser aquela, que bonitinha, né? É a candidata. Mas e aí? Tem estrutura partidária, tem estrutura no orçamento da candidatura, né? Tem viabilidade política, e a gente vê que nos cenários, né, em todos os aspectos políticos, né, em todos os campos políticos, a gente percebe que mulheres negras sempre recebem um orçamento muito menor
do que mulheres brancas, e mulheres, no geral, recebem orçamento muito menor do que homens para conseguir concorrer a candidaturas, né? E concorrer a candidaturas efetivas precisa de instrumentos, e um dos instrumentos é o dinheiro, né? Então, acho que é um pouco disso, né? A gente reivindicar esse lugar, né? A gente cada vez mais reivindicar que a gente, sim, tem 30%, né, de cotas, né, para candidatas, mas a gente precisa também de outras ferramentas, que é o dinheiro, que é tempo de campanha, tempo de televisão, que são tantas outras formas também da gente conseguir, de fato, ter potencial, né, de ser eleita. Que a gente não quer ter apenas o nosso nomezinho lá escrito, mas que está lá ao longo do processo enfim, da democracia, efetivamente falando, né? Acho que é um pouco disso. Joyce, você citou os dados da participação das mulheres na política e a gente queria saber um pouco mais sobre isso. Quais são as estratégias da Secretaria da Mulher para aumentar essa participação de mulheres negras no serviço público e no privado? Excelente pergunta. Então, no caso, né, eu acho que, primeiro ponto, né, quando a gente está falando aqui da Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, é entender que a gente precisa trazer o olhar interseccional para tudo, né? E para quem não sabe o que essa palavra enorme, né, interseccional, é que é justamente fazer políticas públicas, fazer projetos, serviços e afins, justamente com olhar de gênero, com olhar de raça, com olhar de classe, e eu coloco um adendo também, com olhar de território. Esses 4 elementos para a gente pensar políticas públicas são fundamentais para a gente conseguir trazer olhares assertivos, trazer, enfim, tudo isso que a gente acabou de debater, né? Trazer mais economicidade, trazer, enfim, ações concretas, né? Então, quando a gente traz todas as nossas políticas, né, com esse olhar, né, com o olhar interseccional, a gente consegue contemplar justamente as mulheres negras nessas demandas, as mulheres com deficiência, mulheres trans, enfim, todas essas diversidades que nos perpassam. Primeiro ponto, acho que é bom reforçar isso, né? E sobre a gente aumentar a participação cidadã de mulheres negras, né? Primeiro ponto que eu acho que é bem bacana de trazer é que, por exemplo, né, a gente está construindo esse mapa da mulher carioca, né, e dentro desse mapa ele traz o diagnóstico, né, da violência de gênero dentro do município do Rio de Janeiro. E quando a gente vai ver a violência de gênero no município do Rio de Janeiro, a gente identifica os territórios. E quando você vai ver esses territórios, a gente sabe muito bem qual é a cor das pessoas que moram nesse território. Né? E a gente sabe que os lugares com maior índice de violência de gênero, né, aqui no município do Rio de Janeiro, mas acredito que em boa parte do Brasil tenha indicadores muito similares, né, a gente identifica que são mulheres negras de periferia, né, mulheres negras, enfim, que não conseguiram muitas das vezes também acesso à educação formal e etc. Então a gente vê que os recortes, né, de gênero, de raça, de classe, de território são muito marcadores sociais aqui no Rio de Janeiro, e na política de gênero não muda, é a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, um dos nossos projetos que a gente está fazendo é o Espaço Mulher Cidadã, que é um espaço onde a longo prazo, né, a gente vai ocupar equipamentos públicos já existentes, porque a gente entende que nem sempre precisamos criar novos espaços, né? Porque das vezes a gente se apropriar e utilizar de equipamentos já existentes. Por exemplo, o equipamento que a gente já está ocupando agora é os espaços dos centros esportivos, né, da Secretaria de Esporte, né, que são espaços que muitas mulheres utilizam para levar seus filhos, mas como agora justamente a gente utiliza esse lugar para ser um espaço de potencializar as mulheres. Né? Então, a gente está construindo esse lugar, Mulher Cidadã, nos centros esportivos. Esse é o primeiro espaço piloto, né, que a gente está construindo, ao longo do prazo expandir ainda mais, e são territórios justamente com maior índice de mulheres negras, né, com maior índice também de violência de gênero, enfim, que a gente está usando esses indicadores para justamente escolher os primeiros projetos pilotos do Mulher Cidadã. E nesse lugar, né, no Mulher Cidadã, a gente traz justamente várias formações, entre elas construção de redes. Né? A gente entende que, para combater a violência de gênero, precisam perpassar por diversas políticas. Né? A mulher, para ela conseguir sair do ciclo da violência, geralmente ela precisa o quê? Do acesso, né, à saúde, principalmente à saúde mental, né, do acesso a emprego e renda. Então, a gente está falando aqui do acesso, né, a políticas, né, de empregabilidade. A gente está falando aqui do acesso à educação, para muitas das vezes essa mulher conseguir terminar, né, o seu ciclo de ensino, né, o seu ciclo fundamental, médio, ou outras capacitações, né, do mercado de trabalho, enfim. Então, são diversas políticas que se encontram e que a gente está levando para esse espaço, né, do Mulher Cidadã, para justamente a gente construir junto das mulheres, né, a partir delas, porque também a gente está levando esse processo de escuta para entender quais formações elas querem, né, quais são os perfis de cursos, de rodas de conversas, enfim, que elas vão querer, para justamente a gente construir ao lado delas.
Então, eu vejo isso, né? A participação cidadã, né? A construção da participação cidadã justamente vai corroborar para que a mulher tenha mais participação política também. Porque quando essa mulher ela se entende quanto cidadã, né? Ela vê que ela está participando do processo das políticas públicas, né? Que tem, enfim, secretarias construindo ao lado dela, tem secretarias ouvindo ela vai se entender também como agente político. Ela vai se entender também como uma mulher que precisa participar do processo eleitoral, como também acompanhar, né, os restantes dos 4 anos, porque eu acho que é um ponto muito importante se reforçar, né, que muitas das vezes o cidadão, né, ele acha que participação política é apenas no momento do voto. Não, participação política é acompanhar quem você, né, elegeu. E esse processo é contínuo, né, ao longo de toda a nossa vida. Então a gente está trazendo muito para esse espaço do Mulher Cidadã essas formas de participação cidadã para justamente, né, construir essa mulher para ela se ver dentro desse espaço político no geral. Porque é isso, a vida é política, né? Nós somos agente político, mesmo quando a gente decide não participar, porque esse é o espaço que a gente está construído também. Então, acho que é um pouco disso que a gente tem feito para esse sentido, né, da participação cidadã, que vai construir a participação política de mulheres negras, de mulheres pobres, enfim, do contexto geral mesmo, das mulheres das periferias, né? A gente quer muito estar fortalecendo essas redes, fortalecendo as mulheres líderes dos territórios, né? Fortalecendo esses espaços mesmo de construção entre mulheres e para mulheres, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente. E a presença de uma equipe diversificada de mulheres faz muita diferença na hora de traçar essas pautas? Com toda certeza. A vivência, né? Eu sempre trago muito isso, né? Que a vivência cidadã, que a vivência na cidade, né? Com os problemas que quem vem de periferia sabe quais são. E quando a gente chega no governo, a gente consegue justamente trazer essa nossa vivência na hora da escrita de uma política pública, por exemplo. Né? O meu time, de forma majoritária, é formada por mulheres negras, né? De forma majoritária também é formada por mulheres que vêm da periferia, né? Que esses contextos sociais atravessam a vivência dessa mulher. E a partir disso, a gente consegue justamente pensar em problemas complexos, pensar em soluções complexas também e trazer justamente serviços públicos que atendam efetivamente a demanda da sociedade, né? Então, eu trouxe para o meu time mulheres reais, mulheres que vivenciam a cidade, né? Mulheres que, enfim, vivenciam as demandas do transporte público, mulheres que vivenciam o atendimento no SUS, que estudaram a vida inteira na escola pública, enfim, que são atravessadas pelos serviços públicos que agora nós estamos tendo a oportunidade de incidir. Então, acho que isso que é fundamental, né? A diversidade, eu sempre trago muito essa fala e vou repetir aqui também. A diversidade, ela não é a ponta final do nosso serviço. Ela deve ser o caminho da transformação, né? Então, a gente contar com times diversos, com pessoas que vivenciaram a cidade, né? Vivenciaram os desafios e as potências da cidade para dentro do serviço público, é a gente ganhar de forma efetiva políticas públicas, cada vez melhores, cada vez mais assertivas, etc. E eu acho que um ponto muito legal também de quando a gente fala disso, por exemplo, o meu time, né, e eu e boa parte do meu time também, temos uma visão muito criativa. E quando eu falo de criativa é porque é isso, a gente entregou um monte de projeto, a gente está lançando várias coisas com pouco orçamento, mas que vai cada vez mais causar grandes impactos, né? Então, dentro de contexto de crise econômica, de crise de pandemia sanitária que a gente está vivenciando, a gente precisa ser criativo, né? Porque, enfim, senão a gente cai dentro do problema e não consegue pensar em ações concretas. E eu sempre gosto, eu vou trazer uma palavra aqui bem de periferia, mas que para mim é o que representa muito minha secretaria, né? E o que a gente vivencia é lidar com a rataria. É você lidar com tudo que está acontecendo, entender o problema, pensar em solução na hora, enfim. Porque é isso, a gente é resiliente por prática de vida mesmo, né? Então, acho que isso é um ponto muito bacana do meu time, né? Que são mulheres que estão vivenciando até hoje os problemas, são mulheres que estão nas suas casas, nos seus territórios, e estão trazendo essas demandas para cá, para dentro. Então, e a partir disso a gente trazendo soluções mais concretas e efetivas também. Então, acho que pensar em diversidade é pensar que a diversidade é o caminho da transformação, não é o objetivo final. Acho que isso que é o diferencial que a gente precisa trocar, né? O discurso e trazer realmente para esse alinhamento, né? Que mulheres no serviço público, pessoas negras no serviço público, né? E tantas outras pessoas LGBTs no serviço público é justamente solução para os problemas que a gente vivencia todos os dias na cidade. E ter essas pessoas aqui, né, construindo a política, é justamente a gente pensar em políticas públicas mais assertivas e com as subjetividades, né, que o cidadão tem, no geral.
querendo trazer agora um pouco para o momento atual, quais foram os desafios impostos pelas medidas de isolamento social para o monitoramento da questão feminista e quais são as estratégias que estão sendo adotadas para se contornar os obstáculos causados pela pandemia? Pergunta difícil, hein? Então, essa é uma pergunta que, na verdade, muita gente tem me feito, né? Primeiro ponto, né, que, enfim, a gente está construindo uma secretaria praticamente do zero, né, num contexto de pandemia, né, num contexto agravado de crise econômica, e isso é um desafio enorme, porque são problemas ainda maiores que nos atravessam, né? É um número muito maior de violência doméstica, porque é isso, a mulher, né, a mulher vítima de violência, ela está passando mais tempo dentro de casa com o agressor, né, e como a gente soluciona esse problema, né? Outra demanda do desemprego, que a gente sabe que no contexto de desemprego, né, de demissão, as mulheres, principalmente mulheres mães, são as primeiras a serem demitidas. Então, o índice de desemprego no Rio de Janeiro e no Brasil no geral está altíssimo, né, dentro desse cenário. O acesso à saúde cada vez mais agravado também, porque a gente está no contexto, né, de justamente solucionar a demanda do Covid, a demanda da pandemia, e consequentemente também outros serviços acabam sendo, enfim, atravessados. Então, acesso à saúde, né, acesso ao tratamento ginecológico e tantos outros serviços, né, das particularidades das mulheres, enfim. Então, são desafios ainda mais agravados, né? O serviço público lida diariamente com demandas muito graves, mas só que dentro do contexto de pandemia são ainda mais graves, né? Porque é isso, o Brasil, Rio de Janeiro, enfim, a gente voltou para o mapa da fome, né? O Brasil voltou para o mapa da fome. Então, a fome é o elemento urgente no nosso cenário, né? Então, como a gente pensa em políticas de transferência de renda, né? Como a gente pensa em políticas efetivas, né, de capacitação, como também encaminhamento de mulheres para o mercado de trabalho. Enfim, então, dentro desse contexto geral, né, aqui na Secretaria, a gente tem tido muito o olhar da pandemia como esse lugar transversal também. Porque a gente sabe que os efeitos da pandemia, né, não vão se acabar agora, não vão acabar em 4 anos. Então, a gente vai lidar ao longo da nossa gestão com esses efeitos, né, agravados ainda nesse processo. Então, entender que, por exemplo, né, o acesso à internet é uma demanda gravíssima no Brasil e no Rio de Janeiro também, né? A gente sabe que as pessoas não têm acesso, não têm direito à internet ainda garantido. Então, como a gente pensa em outras formas de qualificação profissional, né? Então, usar televisão, usar o WhatsApp, usar outras ferramentas mais acessíveis, né? Enfim, pensar justamente no que essa mulher está vivenciando no cotidiano dela e como a gente pensa em incidir justamente nesses problemas urgentes. Mas pensar em problemas urgentes é pensar também em soluções do futuro, né? Eu realmente gosto de sempre atrelar o futuro em todas as soluções que a gente está pensando por agora. Porque, por exemplo, né, não adianta eu querer qualificar uma mulher em certo mercado de trabalho se daqui a 10 anos esse mercado de trabalho não vai ser mais o principal mercado do Rio de Janeiro ou do Brasil. Eu preciso estar atenta ao que vai acontecer, a projetar, a entender os indicadores do futuro para justamente incidir no agora, no problema atual. Então, acho que esse olhar é muito fundamental, né? E aqui na Secretaria a gente tem feito muito isso em todos os momentos. Então, é isso. O desafio da pandemia agravou ainda mais a desigualdade social, agravou ainda mais a violência doméstica, agravou ainda mais a fome, a pobreza, enfim, tudo isso que atravessa as desigualdades sociais que o Brasil já vivenciava, mas que foram ainda mais agravadas, mas como a gente pensa em solucionar esses problemas do agora com perspectivas do futuro. E eu não abro mão disso em nenhum momento, porque eu acho que precisa ser assim. Porque senão a gente vai continuar mitigando o problema, passando pano, né, enxugando gelo, e não dá para a gente continuar tendo as secretarias, tendo as políticas como enxugadoras de gelo. Né? Eu acho que isso não é o caminho e a gente gastar dinheiro à toa, porque eu me preocupo muito com o orçamento público. Né? A gente precisa ser efetivo nas nossas ações. E ser efetivo é sempre projetar o futuro. O que queremos alcançar? O alcançar é daqui a 10 anos? O alcançar é daqui a 20 anos? Pode ser, mas a gente precisa ter um alinhamento para onde queremos chegar. Né? E claro que isso também é muito complexo, porque a gente sabe também, né, e até trazendo também um retorno para vocês que eu acho muito bacana esse alinhamento enquanto gestores públicos, né, é que é isso, as políticas de governo, né, as políticas de 4 anos sempre são prioritárias e devem ser prioritárias também, mas como a gente pensa em políticas públicas de Estado, políticas públicas que se perpetuem ao longo de décadas, né? Porque é isso que de fato vai mudar gerações,
vai impactar positivamente, né, as pessoas mais vulnerabilizadas na nossa cidade, né? Então, esse olhar que eu tenho muito, que a gente precisa cada vez mais trazer para o serviço público. Eu não posso pensar em ações que tenham a sua atuação apenas durante os 4 anos, que é o tempo máximo, né, de secretaria que eu tenho. Eu preciso pensar em coisas que vão se perdurar ao longo do tempo. E como a gente garante que isso vai ser continuado? É difícil, primeiro, um ponto de garantia. A gente, enfim, sabe que as questões políticas atravessam serviços públicos, óbvio, mas como a gente trabalha ao lado do legislativo, por exemplo, né, eu cada vez mais tenho buscado, né, fazer advocacy dentro do legislativo, construir ao lado das vereadoras, construir ao lado das deputadas, para que esses projetos que eu estou construindo aqui sejam, por exemplo, transformados em leis, sejam transformados em projetos de leis, né? E isso vai dar justamente a perenidade das políticas, porque é isso, a urgência da pandemia é hoje, mas como que essas urgências do agora, né, vão justamente ser soluções do futuro, né? E o futuro, enfim, 5, 10, 20, 30, 50 anos, a gente não sabe, mas a gente precisa almejar isso cada vez mais, né? Então, acho que esse alinhamento é muito importante, né? O legislativo e o executivo trabalhando o tempo inteiro junto, porque a gente precisa caminhar juntos, né? A gente cada vez mais ouvir a sociedade para entender o que ela está passando agora, para a gente projetar realmente soluções, né, que tem essas perspectivas de tempo e espaços diferentes, mas que vai solucionar essa demanda do agora para essa mulher. Enfim, então acho que é um pouco disso que a gente precisa cada vez mais estar alinhado, né? Que a gente não pode trabalhar para políticas de governo apenas. Devem ser políticas de Estado, né? E isso, para quem é gestor público, a gente estuda durante os 4 anos de graduação, né? Que a gente precisa ter essa visão realmente estadista também no final, né? E isso é um caminho que eu espero que todos nós, enquanto graduados em gestão pública, a gente possa ter como alinhamento mesmo de entrega, né? Não pensar só no problema do agora, mas projetar o futuro, e esse futuro precisa ser construído ao lado de todas as forças e instâncias do serviço público, né? Perfeito, Joyce. A gente agora já vai caminhando para o final. A gente só queria mais uma vez te agradecer por você ter aceito o nosso convite, por você estar aqui conversando com a gente. A nossa ideia inicial para esse podcast surgiu no mês da mulher, e você veio à nossa cabeça exatamente por toda a representatividade que você traz para o campo de políticas públicas. E a gente queria finalizar perguntando se você pudesse dar um conselho para jovens meninas e mulheres que querem seguir um caminho parecido com o seu na política, qual você daria? Eita! Vamos lá, acho que primeiro que conselho é difícil, né? Porque eu também sou jovem, estou entrando nesse espaço também, então muita coisa estou aprendendo, né? Aprendendo na prática. Mas eu acho que de inspiração, não sei se conselho ainda, que eu acho que eu tenho que ter mais um tempo aí de vivência para conseguir dar conselhos efetivos, mas eu acho que é ousar, né? Eu acho que ousar é a primeira coisa que a gente precisa cada vez mais trazer para as mulheres em específicos, porque a gente sabe que a gente não foi construída para ousar, a gente não foi construída para sonhar, a gente não foi construída para realmente se imaginar em outros espaços, né? Então a gente precisa cada vez mais atravessar, né, essas barreiras que são impostas, né, pela estrutura social e realmente se ver nesse lugar, né? Então acho que primeiro é ousar em tudo que faz ou tudo que fala. Primeiro, usar a sua fala, né? A gente precisa cada vez mais construir as nossas vozes, construir as nossas narrativas, ousar em falar em espaços públicos. Eu sei que a timidez, né, para nós mulheres é um desafio muito grande, porque a gente não foi construída para ter voz, né? Mas a gente precisa cada vez mais desbravar esse lugar, né, e colocar nossa voz no mundo mesmo. Então, acho que, por exemplo, esse podcast é um espaço para vocês cada vez mais darem vozes para as mais mulheres, né? Porque a gente precisa de espaço para colocar a nossa voz na rua. Então, não tenham medo de falar. E falem mesmo, falem, né? Se está em reunião, se coloca, né? Se tem um homem ali, enfim, que não está te permitindo falar, fala mais alto e se coloca também, porque infelizmente esse lugar não é do comum, né? A gente não abre espaço para nossa fala. Então, a gente precisa construir esse espaço, né, pra gente. Eu acho que isso, e eu acho que para além disso também, enquanto mulheres, né, a gente sempre tem um olhar interseccional. Isso é fundamental. Se a gente olhar a mulher como um ser único, a gente vai continuar reproduzindo as estruturas machistas, reproduzindo a estrutura racista, todas as outras estruturas, né, que continuam construindo as desigualdades. Todas as mulheres, né, mulheres brancas que geralmente têm mais acesso a outros espaços, né, as outras mulheres com acesso à educação, enfim, todas essas mulheres precisam construir pontes,
para que todas as diversidades de mulheres, né, tenham espaços para construir os futuros. A gente precisa ter isso em mente. Somos aliadas nessa construção. A gente não pode subir e deixar a outra lá largada. Não. A gente precisa puxar uma mão da outra e fortalecer esses espaços, né? Então, eu estou hoje em dia num lugar, né, de evidência, um lugar de poder de caneta na mão. Isso, para mim, é um lugar de muita esperança, de muita responsabilidade. Mas eu sei que eu preciso construir pontes para que outras mulheres, assim como eu, possam ocupar esse mesmo lugar que eu estou, né? E essa visão, né, de que somos um coletivo, de que a gente não está aqui sozinho, que a gente precisa construir um futuro onde mais mulheres ocupam espaços de secretárias ou do que quiser que seja, né, precisa ser colaborativo. Então, acho que é isso. Não reproduzem esse olhar egoísta de que eu conquistei e não vou abrir espaço para mais nenhuma. Não. A gente precisa abrir espaço, porque isso vai consolidar ainda mais os nossos passos. Isso vai consolidar ainda mais a nossa permanência, né? Então, por favor, sejam colaborativas, construtivas, né? Utilizem do espaço da faculdade, da graduação, para se experimentar, né? Para utilizar esse lugar realmente como construção profissional, como construção também pessoal, né? Isso é fundamental. Utilizem dos professores de vocês. Até hoje eu tenho vários professores que continuam sendo meus amigos, que eu, enfim, tiro dúvida até hoje sobre política pública, porque isso é fundamental. A gente se construiu lá dos professores também, porque tem mais experiência. E outra, né? Não romantizem a juventude. A juventude é muito importante, muito fundamental, mas a gente precisa ouvir os nossos mais velhos. Então escutem as suas mais velhas, né? Escutem aquelas que já construíram muito para que a gente pudesse chegar até aqui, né? Então acho que isso é muito importante. Alinhar com os mais velhos para a gente não cometer os mesmos erros, né? E realmente pensar o que a gente precisa, o que a gente quer alcançar. Acho que é um pouco disso. Não são grandes dicas, eu acho que muito mais filosóficas do que outra coisa, mas acho que é isso. Aproveitar dos espaços que temos, fortalecer nossas vozes e projetar o que queremos alcançar. Eu acho que o que queremos alcançar é participação cidadã, é mais mulheres na política, principalmente mulheres negras, né? É mais mulheres na academia, mais mulheres na ciência, mais mulheres, enfim, todos os espaços. Porque a gente precisa construir, né, esse fluxo de mulheres em espaços de liderança para a gente conseguir ter mais poder de incidência. Não tem como a gente continuar sendo a exceção. A gente precisa ser a regra, a gente precisa estar em todos os espaços para que dessa forma a gente consiga, de fato, causar mudanças efetivas. Porque de uma em uma a gente vai construindo uma fortaleza gigantesca e é isso que eu espero que a gente consiga alcançar daqui a pouquinho tempo. Tenho certeza que não vai demorar tanto tempo mais não. A gente já está conseguindo já almejar alguns futuros bacanas. Então, espero que seja mais acelerado nossos avanços enquanto mulheres, né? E vai ser sim, tenho certeza disso.